A paz do Senhor Jesus Cristo para você, tudo bem? Eu quero aqui compartilhar uma palavra que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 45 e o 46. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Jesus tinha uma vida de oração, uma vida de intimidade com o teu Pai. E interessante, em Lucas, capítulo 11, no versículo 1, aqui Jesus estava em certo lugar orando. Quando ele terminou, os discípulos chegou até ele e falou: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. A vida de oração de Jesus era algo que impressionava os seus discípulos. Uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Oração, ela não pode ser uma obrigação, ela não pode ser algo religioso, um fardo na sua vida. A oração deve ser o desejo constante de falar com o teu Pai. E bem-aventurado aqueles que têm esse desejo constante de falar com o teu Pai. Esse é um tempo de orar, esse é um tempo de clamar, esse é um tempo de queimar para Deus. Estar diante do altar de Deus em sacrifício ao Senhor, queimar para Ele, fazer as suas orações movidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é um tempo de buscarmos a Deus. Às vezes você pode me falar, mas eu já tenho orado, então ora mais. O Senhor está falando, ora mais, clama mais, busca mais. Esse é um tempo de não parar, de orar, de clamar, de jejuar, de estar na presença do Senhor constantemente. A palavra de Deus nos diz em Tessalonicenses, orar sem cessar. Então não cesse de orar. Em Tiago, Tiago fala algo bem interessante sobre Elias, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Olha só o que Tiago fala aqui. Tiago, capítulo 5, eu li versículo 17 e 18, ele testifica aqui a respeito do profeta Elias, que ele era um homem, como nós, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. E ele orou ali com, aqui diz, olha só, orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Deus é um Deus que ouve oração. A oração move o coração de Deus. A oração muda situações. Às vezes você está vendo a situação, às vezes você está vendo o nosso país numa situação caos acontecendo. E aí você fica no noticiário daqui, noticiário dali, e fica vendo tanta coisa e não sabe, começa a brigar daqui, brigar dali, colocar um monte de coisa na internet. Mas você não para estar clamando ao seu Deus. É o único que pode nos resgatar, nos salvar. É o único que é poderoso, que está acima de todas as coisas, acima de todos os governantes do nosso país. Ele está acima de tudo, ele está acima do universo, ele criou todas as coisas, ele tem poder sobre todas as coisas. Então clame ao único que tem poder de fazer as coisas acontecerem no nosso país. Ele tem poder de fazer as coisas acontecerem no mundo inteiro. Aleluia, aleluia. Deus nos pede para estarmos humilhados diante da tua presença, diante da presença do Todo-Poderoso Deus. É tempo de buscarmos a Deus, é tempo de queimar mais. A oração é o seu respirar, é o fôlego de vida. A oração é o sangue da alma. Oh, aleluia. A oração nos dá vida, vida, vida. Nós temos que clamar mais, nós temos que nos derramar mais, nós temos que queimar mais para Deus.
Amém? Queimar mais para Deus, oração movida pelo Espírito Santo de Deus. A oração é como incenso que sobe com fogo. O incenso só vai subir colocando fogo. Com fogo, fogo do Espírito Santo de Deus, que faz subir as orações diante do nosso Deus. A oração que enche o censário de Deus, do Pai. A oração em nome de Jesus. Clame a Ele, busca Ele de todo o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados. Converta-se de todo o coração ao Senhor. Isso é todos os dias. Não é um momento. Não é o único momento que você faz e pronto, acabou. Mas é todos os dias diante do altar do Senhor. Convertendo-se completamente a Ele, buscando a Ele de todo o seu coração. De toda a tua alma, com todas as suas forças. Buscando ao único que pode nos resgatar. Ao único que pode salvar a toda uma nação, a todo mundo, a todo um planeta. Aleluia. Aleluia. Certa vez aqui em Lucas capítulo 18, quero que... O Senhor está me tocando nessa palavra, vou estar lendo aqui Lucas capítulo 18. Olha, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Oh, aleluia! Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorada em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Olha que Jesus está falando aqui. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Percebe que até então ele está falando de oração e no fim ele fala: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. Ele coloca a fé e a oração no mesmo patamar. Se você crê, se você diz que tem fé, você deve se derramar, você deve orar, confiar no Senhor. Mas a confiança não é uma confiança que, tá tudo bem, eu vou ficar na minha. Que não, você deve orar, meu amigo. Você tem que orar, você tem que buscar o Deus todo com o seu coração. Você deve se derramar, entra no teu quarto e se derrama diante de Deus. A palavra de Deus diz isso. Fecha a porta do teu quarto e se derrama diante dele. Chore na presença do Senhor, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos pecados da nação brasileira. Nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos chorar por esta nação. Nós não podemos confiar em carros e cavalos, ou seja, em príncipes, governantes. Temos que confiar no Senhor, dele é a nossa esperança e dele vem o nosso socorro. Olha aqui o que Jesus falou: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. A justiça de Deus vem e eu creio nisso. Aleluia! Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, diz a palavra de Deus em Mateus. Aleluia! Clame ao seu Deus dia e noite. Clame a Ele, ore sem cessar. Queime por Ele. Queime na presença do Senhor. Busque-o de todo o coração. Esse é o tempo de buscar Deus. Não é tempo de ficar batendo, ficar trocando figurinhas, entendeu? Não é tempo de ficar brigando na internet ou tantas opiniões que a gente vê por aí. É tempo de buscar Deus, é tempo de se derramar, é tempo de ajoelhar perante ao seu Deus e buscar Ele de todo o coração. Dele vem a justiça contra os opressores.
Dele vem a justiça. Aleluia. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está voltando, meu amigo, minha amiga. Jesus está voltando. E esse é o tempo de se consertar. Esse é o tempo de se dobrar. Esse é o tempo de buscá-lo de todo o coração. Conserta a tua vida diante do Senhor e se derrame. Se derrame diante do altar de Deus. Arrependa-se dos seus pecados e converta-se ao Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Aleluia! Fica com essa palavra e se derrame diante do Senhor. Deus te abençoe, querido. Fica na paz. Amém.